O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São Martinho, conhecido como São Martinho de Tours, bispo de Tours, na França. São Martinho é um dos santos mais aclamados e mais conhecidos do início do cristianismo. Ele viveu no século IV, e ele viveu no tempo onde a igreja vivia a sua primeira época de paz, depois que Constantino, o imperador romano, permitiu o culto cristão, e mais, posteriormente, ele vai e faz com que o catolicismo seja a religião oficial do império. Então a igreja, ela vive seus momentos de paz. E São Martinho vive justamente nesse tempo. Mas ele não foi oriundo de uma família cristã. Ele era romano, filho de um oficial romano, filho de um oficial do exército romano, e não foi criado na fé cristã. Foi criado na fé politeísta dos romanos. Mas ele logo cedo descobre a Igreja Católica. Por volta dos 10 anos, ele descobre a fé cristã e começa a ter contato com a fé cristã. Seu pai, vai e faz com que ele entre no exército romano, justamente para afastá-lo dessa realidade da igreja. Mas isso não funcionou, pelo contrário. Mais ainda ele mergulhou nos mistérios da igreja e se tornou um catecúmeno, ou seja, aqueles que se preparam para posteriormente receber o batismo e se tornarem cristãos. E nessa época houve um episódio marcante na vida de São Martinho. Ele já como oficial romano, um dia se deparou com um mendigo, um dia que fazia muito frio, e esse mendigo estava lá, tiritando de frio, e vai e pede uma esmola a Martinho. Martinho não tinha nada para dar, mas ele vai e pega o seu manto, rasga metade do seu manto e dá para aquele mendigo. E faz com que aquele mendigo se aqueça então. Ele fez um ato de extrema caridade. Ele não tinha o que dar, deu do que era dele. Com certeza ele também passou frio, mas deu daquilo que fazia com que ele se aquecesse para que aquele mendigo não passasse mais aquele frio. Naquela mesma noite, Martinho teve uma visão de Jesus Cristo, o próprio Cristo. Ele viu que Jesus chegou até ele e Jesus dizia para os anjos: Martinho, ainda catecúmeno, me deu metade do seu manto. Daquele dia em diante, Martinho resolveu então abraçar completamente o cristianismo. Abandonou a carreira militar no exército romano e foi então, se tornou um monge, um catecúmeno, já prestes a receber o batismo, se tornou ali um discípulo de Santo Hilário de Poitiers, um grande bispo, teólogo, doutor da igreja. E ele recebe o batismo então aos 40 anos. Aos 40 anos, então esse homem, que era um pagão, que era oriundo dessa família pagã, se torna um cristão. Mais tarde ele vai e se torna sacerdote e posteriormente se torna bispo. Bispo de Tours, na época região da Gália, que hoje é a França. E viveu uma vida de profunda piedade. Um pastor segundo o coração de Deus. Com extrema caridade, cuidava das pessoas, ensinava profundamente. Embora tivesse uma grande cultura cristã, foi discípulo de um doutor da igreja, Hilário de Poitiers, mas ele não escreveu obras, mas viveu a sua vida segundo aquilo que ele acreditava, com uma caridade muito profunda. E é interessante que Martinho, quando ele foi para deixar este mundo, Deus revelou a ele o dia da sua morte. Martinho sabia o dia que ele ia morrer, mas nessa circunstância houve
né, um povo, né, do seu rebanho, que pediu um auxílio a ele. E Martinho, então, mesmo sabendo que iria desfalecer, porque Deus já havia dito qual era o dia da sua morte, vai para ajudar esse povo. Né? Então, ele dá mostras extremas daquilo que é a caridade cristã. Ele se entregou completamente e viveu uma profunda humildade. Viveu aquilo que Jesus diz com bastante radicalidade aqui no Evangelho, que os servos que servem, eles devem dizer de si mesmos: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Martinho compreendeu plenamente isso e morreu num grande odor de santidade. E a sua santidade era tal que logo após a sua morte, o seu culto, ele se espalhou. E há um dado bastante interessante com relação à santidade, ao culto de Martinho, porque ele é o primeiro santo canonizado não mártir. Né? Como eu disse, na sua época, a igreja já vivia um tempo de paz. Então, aqueles que morriam martirizados eram casos muito raros. Os grandes mártires dos séculos passados tinham cessado. E a igreja considerava santos, sobretudo, os mártires. Era sobre as relíquias dos mártires que as eucaristias eram celebradas. Né? Mas Martinho não morre mártir. Então, ele inaugura, por assim dizer, um novo tipo de santidade. A santidade das virtudes heróicas. A santidade de viver o evangelho na sua radicalidade, sobretudo na caridade. E o seu culto se difundiu tanto que as autoridades eclesiásticas, sobretudo o bispo que o sucedeu em Tours, vai pela primeira vez canoniza alguém que não tinha sido mártir. Canonizou pela sua santidade. Mais tarde, as autoridades eclesiásticas e também o Papa vai reconhecer a santidade de Martinho. Então, naquela época, o seu culto era muito difundido. E até hoje ele é um santo muito importante para a igreja. Um santo que nos inspira, sobretudo, que nós devemos viver o evangelho na sua radicalidade e, sobretudo, viver a profunda caridade. Esse evento marcante, que, de certa maneira, foi a transição da vida pagã que Martinho vivia, o seu acolher completamente o cristianismo, mostra para nós que a caridade ela é o centro da nossa vida. Jesus diz com muita clareza no Evangelho: quando fizestes isto a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. E são estes que fizerem algo aos pequeninos, que vão sentar à direita do Pai no reino dos céus. Então é um grande exemplo para nós. Nós precisamos viver a nossa vida cristã, abraçando as verdades da fé, meditando as verdades do Evangelho, procurando crescer nas virtudes, mas, sobretudo, nós precisamos viver a caridade efetiva. Se nós não vivermos a caridade efetiva, nós não podemos ser chamados propriamente de cristãos. E nós não sentaremos à direita de Deus no reino dos céus. Pelo contrário, Jesus diz também no Evangelho: quando não fizerdes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. E no fim dos tempos, nós ouviremos, né? Afastai-vos de mim, não vos conheço. Que São Martinho inspire as nossas ações, que ele interceda por nós, para que vivamos plenamente a nossa vocação cristã, mas que, sobretudo, nós possamos viver a caridade efetiva para com o próximo. Nós temos inúmeras oportunidades de viver a caridade efetiva. Não as desperdicemos. E nós façamos disso, de fato, o objetivo maior da nossa vida. Fazer o bem ao próximo. Porque quando nós fazemos isso, sobretudo, aos mais necessitados, é a Cristo que nós fazemos. Que São Martinho interceda por nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.